Eu estava lendo eu vi primeira notícia. Banco Econômico chama uma subscrição a 1,50, né? Falei, pô, o papel custava 50 centavos. Falei, pô, o cara vai chamar uma subscrição para arrecadar recursos, para pôr no caixa, para pedir 1,50 para todo mundo. E o papel na bolsa custa 50 centavos, o cara tá louco. Falei, bom, isso aqui tem alguma coisa que está errada aqui, eu não sei o que é, mas vou ter que descobrir. Então, o que eu fiz? Não tinha outra alternativa senão buscar um novo produto para amparar essa minha tese. Aí, então, o segundo papel que mais se aproximava de manter esse critério, porque aí eu já adicionei o critério que a empresa tinha que ter 30 anos, tá certo? No primeiro caso eu não adicionei. Então eu fui para uma empresa que chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. A CESP gerava, transmitia, distribuía energia. A CESP era uma empresa que tinha ações ordinárias e preferenciais. A CESP tinha no seu estatuto um dispositivo que obrigava a empresa a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor nominal 1, da época tinha valor nominal 1. Então eu achei interessantíssimo, porque naquela ocasião ainda era possível a cada ano as empresas corrigirem o seu ativo imobilizado, e com essa correção do ativo imobilizado, como a empresa tinha valor nominal, cada vez que ela aumentava o capital, ela era obrigada a aumentar a quantidade de ações. Muito bem. Então, eu comecei a comprar ações da CESP. Fiz o trabalho. Estou com o trabalho aí, se você quiser ver. Claro, claro que quero. Então, o que aconteceu? Eu projetei esse trabalho, elaborei, pus 1 por 1, 1.000 ações por mês, como é que faz, como é que não faz, detalhei, pormenorizei. E como eu era um economista novo, etc., querendo sempre com aquela ideia de evoluir, eu me associei à Ordem dos Economistas. Então, tinha um grande amigo, Vitor Davi, ainda é vivo. Ele era diretor da Ordem. E na Ordem tinha muitos economistas que trabalhavam na CESP. Uhum. Um deles, chamado Edgar Baron, eles viram o trabalho e falaram, ô, Barça, eu vou levar esse trabalho lá para a CESP, que a CESP tinha aberto o capital, né? Sim. Aí levou o trabalho, então o professor Garcês, que tinha sido governador de São Paulo, mandou me chamar. Ele e o diretor financeiro, que era um tal de Moacir Teixeira, um cara inteligentíssimo. Cheguei lá, no salão, sou Barça, é o seguinte, a gente olhou esse trabalho aqui, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei, olha, sinceramente, eu não fiz o trabalho para vender. Eu fiz o trabalho porque é uma inspiração minha. Eu fiz o trabalho para mim e para tentar mostrar para os outros, para ver se realmente um dia ele vai funcionar, porque eu não sabia se ia funcionar, não é? Entendeu? Não, mas esse trabalho está ótimo, está não sei o quê, está projetivo, está, enfim, nós vamos comprar o trabalho. Eu vou comprar. Eu falei, olha, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, porque nós vamos mandar publicar. Eu falei, então, não precisa entregar nada. Ele falou, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar publicar, eu vou botar seu nome. A CESP nunca fez isso. Eu falei, oh, fico feliz, né? E ele fez o trabalho e botou no meu nome. Caramba. E agora, outra particularidade. Eu tinha esperança, mas não segurança, que uma carteira de renda mensal pudesse dar resultado, não é isso? Porque é difícil você prever, né, uma coisa tão importante, tão significativa da época, né? Hoje não, mas da época sim.
Então eu fui pensando, que título que eu vou colocar nesse trabalho. Se eu tinha tanta confiança nos projetos, e você não compra projeto, é isso? Diretamente. Você compra projeto indiretamente. O que você compra são as ações. Então eu me permiti interpretar o seguinte: se eu tenho confiança que este projeto vai me proporcionar uma renda mensal, então eu vou colocar que essas ações vão garantir o meu futuro. Então eu coloquei ações garantem o futuro. Que já explica muita coisa, né? Que já dizia tudo de mim. É verdade. Está entendendo? É verdade. Ações garantem o futuro. E comecei, fui elogiado. Na época, o presidente da Bolsa, ele me chamou e falou: pô, Barcelo, esse trabalho aqui é inédito, né? Gostei, muito bem, distribuiu. A CESP mandou fazer 5.000 livrinhos. Para distribuir. Distribuiu para os empresários. Todo mundo gostou na época. Mas ninguém fez. Só eu. Tá entendendo? Porque acho que era era o único que acreditava. 8 anos depois, e aí fui fazendo, fui comprando 1.000 ações por mês, foi. Até que chegou um belo dia, um dos governadores de São Paulo, o senhor Paulo Maluf, ele havia sido nomeado pelos militares governador. Ele resolveu investir em petróleo, não é isso? E tentou, de alguma maneira, criar uma empresa chamada Paulipetro. Só que não houve possibilidade, o pessoal não quis, a Petrobras não quis. Então, o que ele fez? Ele mudou o nome da CESP. Ao invés de Companhia Centrais Elétricas, que era só energia elétrica, ele mudou para Companhia Energética de São Paulo para poder encaixar a exploração de petróleo dentro da CESP. Com isso, as ações da CESP subiram num preço que nunca havia acontecido. Foram para 1,80, 1,90. Eu interpretei que naquele preço haviam opções melhores no mercado, né? Muito melhores, que pagavam dividendos também regularmente e contemplavam os acionistas de uma forma mais veemente. Então, como o meu projeto era montar uma carteira de renda mensal mais pródiga possível, então eu comecei a alterar algumas posturas. Aí eu vendi as ações da CESP, comprei ações de uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimento, CRI, Companhia Real de Investimento, Banco Noroeste, Banco Bandeirantes do Comércio, que eram tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Tá certo? E a carteira foi evoluindo. Passados 8 anos, tinha um jornal chamado Diário do Comércio. Tinha um outro também chamado Gazeta Mercantil. Ele veio falar comigo e falou: "Sr. Márcio, eu vi aquele trabalho que o senhor fez há um tempo atrás, e daí?" Está indo bem o trabalho. O trabalho ele está estático, eu que estou indo bem, eu falei, né? Ele falou: "Mas o senhor já está aposentado?" Eu falei: "Estou. Dentro de determinados padrões eu estou aposentado." Ou seja, eu não precisava mais trabalhar, tá certo? O produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Então nós fizemos uma entrevista lá e ele falou: "Eu posso pegar um outro para fazer?" Eu falei: "Tá bom." Aí ele pegou um cidadão que era diretor da corretora Banespa. Ele foi, inclusive, presidente da CVM. Acabou virando um grande amigo meu. Então ele falava sobre a renda fixa e eu sobre as aplicações de renda variável, né? Sim. E ficamos conversando, E eu falei tudo aquilo. Eu falei: "Olha, eu já tenho um nível de receita que me permite parar de trabalhar. Agora, eu tenho alguma dúvida se eu parar com o projeto, ele evolui. A gente não sabe, porque são coisas que você tem que administrar na vivência, né?" E realmente, aí ele falou: "Porque a renda fixa, não sei o quê." Eu falei: "Olha, eu vou falar uma coisa para você." Eu falei: "Olha, a carteira que eu tenho, você conhece aquela história?" Até brinquei com ele. "Você conhece aquela história do camarada que tinha uma loja enorme
Aí o filho dele chegou para ele e falou, pai, nós temos que fazer um levantamento para ver quanto é que isso aqui custou, quanto vale, né? Aí o pai chegou para o filho e falou, olha, tira uma gravata, o resto é lucro. Tá entendendo? Aí eu disse para ele o seguinte, eu reinvesti tudo o que a empresa me pagou, então não saiu do meu bolso. A empresa ajudou a fazer essa carteira. Sim. Tá entendendo? Então você tira a gravata, brinquei com ele, né? Tomás Tosta de Sá é o presidente, lembrei. Acabamos ficando amigos, claro, né? Sim. Mas ele foi assim. Então, eu já estava aposentado e continuei fazendo, né? Veja o que eu vou falar para você. Houveram alguns tropeços, por exemplo. Comigo também aconteceu uma coisa interessantíssima, que até vou citar. Não me lembro também o ano, mas foi na década de 70. Eu sempre fui uma pessoa que lia o estatuto, leio as atas, leio o jornal todo dia, não o título, mas o seu conteúdo. Isso é mais importante do que parece, né, Márcio? É mais importante do que se imagina. Exatamente. O imaginário é uma coisa que ela não é fértil. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu estava lendo eu vi a primeira notícia. Banco Econômico chama uma subscrição a R$ 1,50, né? Falei, pô, o papel custava 50 centavos. Falei, pô, o cara vai chamar uma subscrição para arrecadar recursos, para pôr no caixa, para pedir R$ 1,50 para todo mundo, e o papel na bolsa custa 50 centavos, o cara tá louco. Aliado. Aí eu falei, pô, tem um detalhe aqui. Era R$ 1,50 para pagar em 12 vezes, sem juros, sem correção. Naquela época, a correção do Nobre distinto Maílson da Nobre era 60% ao dia. Tá entendendo? Falei, bom, isso aqui tem alguma coisa que está errada aqui. Eu não sei o que é, mas eu vou ter que descobrir. E, de repente, deu um estalo. Eu falei, bom, o cara ele vai chamar a subscrição, ele paga 10% e depois ele dá um dividendo. Foi o que aconteceu. Eu cheguei no departamento de ações do Banco Econômico, que era onde é a bolsa hoje, né? Tem aquele portal que tem aquelas moedas grandes, era lá. Eu não tenho ações do Banco Econômico, né? Mas gostaria de ter. Dá para subscrever? Ele falou, dá. Quanto o senhor quer? Ninguém vai subscrever. O cara mesmo falou para mim. Vai sobrar muito. Eu falei, poxa, pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira. Né? Basicamente você na subscrição. Ele falou, o senhor não pode sair daqui. O senhor quer 5 milhões de ações? Vai. Subscrevi 5 milhões de ações lá. Paguei os 10%. Ficou de graça. Sabe por quê? Porque era uma grande jogada do controlador. O controlador fez isso para ninguém fazer. Sobrou tudo para ele. Aí ele começou a dar uns dividendos altos, o dividendo pagou a subscrição. Entendeu? Nossa, não, ótimo. Ainda sobrava. Então sobrava grana. Não, então ótimo. eu acabei ficando sócio do Ângelo Calmon de Sá. E é isso aí. E sabe, são coisas que não é nada depreciativo. O empresário, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que você também tem o direito de descobrir o que ele conseguir, né? Mas você precisa detalhar. Você tem que estar atento, tem que ler.